Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam aí muito bem. Vamos para a dica da aula número 5, é continuação da aula sobre o uso da vírgula. Esse conteúdo ele é um pouco complexo, tá? Não é só a vírgula você vai usar depois de X, não. É necessário que você tenha noções de outros conteúdos, sabe o que é conjunção, tenha uma noção assim muito boa de orações, oração principal, entre outros temas, tá? Saber o que é um vocativo aposto, mas como tem pessoas aqui no grupo que já estão assim com conhecimento um pouco avançado, está estudando agora, né, ou parou de estudar há pouco tempo, vai conseguir entender. Quem sentir muita dificuldade, fique tranquilo, porque a gente sempre, né, vai tirar dúvidas, esse é o objetivo do grupo, e os conteúdos eles sempre se repetem. Então, agora o que está difícil, daqui a pouco vai ficar fácil, porque você vai, poxa, peraí, ela já falou sobre isso, e você vai começar a assimilar, tá bom? E o que a gente tem que ter noção, né, e ficar muito ciente, é que nada é fácil. Se fosse fácil, gente, as pessoas iam ficar batendo cabeça nas escolas, sabe? Não é ter vaga, ia ser aquela disputa. Não, eu quero estudar, eu preciso estudar. Não é, estudar é coisa para gente forte, entendeu? Só os fortes conseguem chegar até o final. Então, que você chegue. Você pode ter parado de estudar, mas não desista. Talvez aqui você retomando com essas dicas, você vai, né, vai aguçar, né, o seu conhecimento e você vai querer mais, mais e mais. E daqui a pouquinho você está na sala de aula, daqui a pouco você vai para a faculdade, né, vai estar fazendo uma pós, vai fazer um concurso público, ou até mesmo se você não tem interesse, você vai se tornar uma pessoa mais qualificada e entendida da língua portuguesa, que isso é muito importante, tá? Então, vamos embora, sem demora. Como usar a vírgula, né? Nós falamos aí sobre algumas dicas da vírgula. Vou colocar depois o link da primeira aula, para quem não assistiu poder assistir, tá bom? E relembrar. A vírgula, gente, ela vai servir para separar expressões explicativas. O que seria isso? Ela vai confirmar ou explicar algo dito anteriormente. Então, a expressão explicativa, ela confirma ou explica algo que você disse antes, juntamente com expressões como isto é, ou seja, por exemplo, a meu ver. Por isso, elas aparecem entre vírgulas. Veja os exemplos. O Brasil, por exemplo, é um local onde a população fala português. Então, eu usei aqui essa expressão explicativa, por exemplo, coloquei ela entre vírgulas e coloquei aqui a explicação do que é o Brasil. O Brasil é um país onde a população fala português, ok? Aqui, os alunos não estudaram adequadamente, isto é, não estavam se importando com a prova. Então, eu tenho aqui uma outra oração que está explicando a anterior e eu usei aqui, entre elas, um termo explicativo, tá bom? Eu coloquei também entre vírgulas, certo? Continuando. Separar conjunções. Eu não sei o que é conjunções, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Mas para quem já sabe, a vírgula, ela deve ser colocada antes de conjunções adversativas, como o mais, todavia, porém, entretanto. Confira. Eu assisti a aula, mas não entendi a explicação. Ué, se você assistiu, o correto era que você entendesse, né? Mas não, teve aí uma opinião contrária. Então, aqui a gente fala que é uma conjunção adversativa, que é uma ideia contrária, que na lógica ali era para você ter entendido, né? Então, antes desse mais, que é uma conjunção, a gente utilizou a vírgula. Tentei estudar, porém não consegui, ok? Eu também tenho aqui uma diversidade. Coloquei a vírgula antes da conjunção, tá bom? Continuando. O mesmo vale para as conjunções conclusivas, como o logo, por isso, então. Veja, eu cheguei e não vi nada, por isso fui embora. Por que foi embora? Tá explicando aqui, ó. Porque chegou e não viu nada.
ok? Então, esse por isso aqui é uma conjunção conclusiva. Antes, eu vou utilizar a vírgula. Para mim, não foi nada demais. Então, não ficarei chateado. Olha aqui o então. Conclusivo também. Por que não vai ficar chateado? Porque não foi nada demais, ok? Isolar vocativos. Eu gosto muito do vocativo. Vocativo as mães adoram. Minha mãe, então, meu Deus, minha mãe fazia um vocativo que eu ficava, assim, brincando perto de casa. Era um pouquinho, assim, distante. Mas a minha mãe chamava Luana, mas era tão alto. Vem para casa agora, já tá tarde, Luana. É um chamamento. A minha mãe tinha uma voz tão potente quando eu era mais nova que ela gritava que estremecia a terra. Então, isso é o vocativo, é o chamamento. A vírgula colocada após o vocativo é um termo utilizado para evocar o interlocutor. Cláudia, pegue o caderno para mim. Amigos, estudem, é um chamamento. Você está chamando. Colega, fique quieto, por favor. Galera, bora, corre. Então, é um chamamento, é um termo utilizado para evocar, chamar, ok? Não esqueçam aí da minha mãe, ela ficava fazendo o evocativo direto. Luana! E gritava lá, meu pai eterno. Isolar o aposto. O aposto também é bem bacana, é bem tranquilo de entender. Depois a gente pode fazer uma aula sobre ele se aparecer alguma dúvida. A vírgula é colocada antes e após o aposto. O que é aposto? É um termo utilizado para tecer explicações ou definições sobre um substantivo da frase. Olha que tranquilo de entender. Luana, a professora de português, fará aniversário em março. Olha só, esse termo aqui, ó. É qualquer Luana, gente? Não. Luana, que é a professora de português. Então, esse termo aqui que está entre vírgulas é um aposto. Ele está explicando o substantivo da frase, está explicando quem é a Luana. Luana é professora de português, ok? Embaixo, Lara, minha filha, é carinhosa. Ó, entre vírgulas, está o aposto entre vírgulas, tá vendo? Eu tenho uma vírgula antes e tenho uma vírgula depois, ok? Lara, minha filha, é carinhosa. Não é qualquer Lara, é a Lara que é a minha filha. Ela é carinhosa. Tá vendo que bacana? Aposto é um termo que explica, ok? Só lembrar disso. Ou traz definições, né, sobre um substantivo da frase. Isolar datas. São Gonçalo, 12 de dezembro de 2022. Olha aqui, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, vírgula, São Paulo, vírgula, Brasil, vírgula, ok? Bem tranquilinho esse, né? É colocado após o substantivo que indica o local, ok? Já nos casos em que precisamos isolar o número de um endereço, usa-se a vírgula antes dos algarismos, como Estrada da Trindade, vírgula, 456, ok? Alameda Brasil, vírgula, 239, tá bom? Bora. Marcar zeugma. O que é zeugma? Meu pai, o que é isso? É uma figura de linguagem. Vocês vão estudar isso depois também. Mas é bom a gente ouvir sobre isso. Tudo que é difícil, não ignora. Porque você vai ouvir, depois você vai ouvir novamente, e uma hora você, caraca, eu já ouvi isso em algum lugar. Aí você vai começar a assimilar. Zeugma é um tipo de elipse. O que é elipse? É omissão, tá? É utilizado para não se repetir termos de uma oração. Para indicá-la, é preciso utilizar uma vírgula no lugar do termo não repetido, como no exemplo. Eu gosto de salpicão, Maria de lasanha. Eu poderia muito bem escrever aqui depois de Maria, Maria gosta de lasanha, mas ia ficar repetitivo, né? Eu gosto de salpicão, Maria gosta de lasanha. Ao invés de eu colocar duas vezes, né, repetir duas vezes o verbo gostar, eu coloquei a vírgula, eu fiz uma omissão. É um zeugma, ok? Uma omissão. Eu posso fazer isso também, tá bom? No exemplo anterior, a oração omite o verbo gostar. Para marcar tal ação, utiliza-se a vírgula, ok?
Separar as orações subordinadas adverbiais. Pode-se empregar a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, como causais, condicionais, concessivas e temporais. Isso é a coisa mais linda do mundo, né? Só que não. Mas você vai gostar. A vírgula também serve para separar as orações subordinadas adverbiais. O que seria isso, né? Eu falei que a oração a gente pode lembrar do verbo, né? Então, eu vou ter duas orações, dois verbos, né? Na mesma frase, eu vou ter dois espaços, né? Duas partes na frase, que uma vai depender da outra, né? Os dois pedaços, eles são dependentes, por isso que fala subordinado, que é dependente um do outro. Então, olha só, um exemplo aqui. Ele foi demitido. Eu tenho aqui uma locução verbal. Foi demitido. Aí aqui, na mesma frase, eu tenho a vírgula, eu tenho outra parte. Porque nunca se dedicou muito ao trabalho. Então, eu tenho dois pedaços, eles são dependentes. Porque se eu falar assim para você, cheguei assim, te encontrei, porque ele nunca se dedicou muito ao trabalho, você vai me perguntar, o quê? Como assim? O que você está falando? Não entendi. Não faz sentido. Então, tem uma dependência entre esses dois pedaços, ok? Então, não existem só essas orações subordinadas adverbiais. Existem também as substantivas, as adjetivas, isso aí vocês vão aprender depois. Mas eu só quero que vocês entendam que a oração subordinada é isso. Dentro da mesma frase, eu vou encontrar termos que são dependentes. Não vai fazer sentido. Então, uma oração vai precisar da outra para que o sentido seja completo. Então, aqui, ele foi demitido porque nunca se dedicou. Eu tenho aqui uma causa. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, causal, porque está me explicando aqui o motivo. Por quê? Foi a causa. Olha isso aqui. Aí, antes da conjunção, eu vou utilizar vírgula. E também está separando, tá vendo? As duas orações. Eu tenho a oração principal e a oração que é dependente, ok? Olha só. Camila só vai viajar. Eu tenho aqui a primeira. Quando a casa ficar pronta. Eu tenho duas orações, ok? Esse quando dá uma ideia de tempo. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, ok? Isso aí, poxa, professora, eu não estou entendendo nada, estou viajando. Não, fique tranquilo, que depois você vai entender. Com o tempo você vai entender, ok? A mesma regra vale para as orações reduzidas, como João chegou à noite assustando a família. As ok? Nós temos aqui, resumindo a vírgula, ela separa. Fui à festa para dançar, cantar, sorrir e conversar. Eu tenho aqui, vários verbos, ela está separando, tá? Isola, amigo, o estudo mudará a sua vida, ok? Desloca, Luana viajou, não há, portanto, o que reclamar. Tá vendo? Eu tenho termos aqui que estão fora da posição dele correta, né? Não tem a ordem direta. Então, como tem uma frase com termos deslocados, eu vou utilizar a vírgula também, ok? Explica, Luana, professora da rede pública, ensina português. Então, eu tenho aqui um aposto, ok? Enumera, comprei sapatos, blusas, casacos e meias. Termos aqui, iguais, substantivo, substantivo, substantivo. Então, eu separei entre vírgulas e o último eu coloquei o E. Enfatiza, estudar, com certeza é a melhor opção. Então, vírgula, gente, é prática, tá? Estudando. A gente vai guardar escrevendo, lendo, por isso que é importante ler, ok? Depois eu vou fazer mais um vídeo de quando não usar vírgula, para isso aqui não ficar muito extenso, tá bom? Sucesso, estuda que a vida muda. Beijos aí para vocês.